E aí, tranquilo? Mais um vídeo de unboxing. Dessa vez chegou uma coisa que eu de novo tô bem ansioso pra dar uma olhada, que é o Vader 4. É o Apex Vader 4, que é um controle da FlyDigi, que eu já tenho alguns, né? Eu tenho, por exemplo, o Vader 3, que é esse daqui, eu já tenho dois dele. Tenho esse e tenho aquele ali no canto. E tenho também a versão dele que não é a Pro, que é a versão branca. Mas não está aqui, tá lá embaixo. Tô há um bom tempo querendo ele, só que ele nunca fica abaixo dos $50. Então, por um milagre nessa última promoção que eu consegui, que é a promoção Respira do AliExpress, ou seja, a promoção antes dele morrer para a nova taxação do ICMS, não morrer, né, mas diminuir bastante a quantidade de importações, eu consegui pegar o último produto, por assim dizer, que eu queria bastante. O vídeo é sobre ele, vou fazer um unboxing, minhas primeiras impressões sobre o controle, e se tu tá curioso, fica aqui comigo e vambora. Para quem tá curioso sobre esse teclado, veja o vídeo anterior. Esse teclado aqui é o Leobog K81. Eu fiz um unboxing dele, eu acho que no vídeo anterior a esse que eu tô fazendo agora, que tá sendo postado. Então, tu tá curioso, dá uma olhada no vídeo anterior. Eu fiz um unboxing desse carinha aqui. A faquinha lendária, tá desde o primeiro vídeo. E veio relativamente amassado. Veio aqui com lacre, eu acabei rasgando ele sem querer. Vou aproveitar para abrir. A caixa vem um pouco destruída, mas aqui fala um pouco sobre ele. Vader Apex 4. Não sei porque eu tô falando Vader. Então aqui tá Apex 4 Elite. Mais uma caixa. Então a primeira coisa que vem aqui na caixa, basicamente, é um papelzinho, como se fosse uma carta do diretor da FlyDigi, para quem compra o Apex 4. É umas frases genéricas aí. Aqui vem um siliconezinho de proteção. Cabo USB-C para carregamento. Não é um cabo paracord, é um cabo USB comum. Faz tempo que eu não vejo cabo USB trançado. Em 2012, a maioria dos periféricos que se titulavam gamer no mercado brasileiro utilizavam esses cabos aqui. O cabo geralmente é bem pesado, mas eu acho ele bem bonito. Então, vem um cabo USB-C para carregamento. Vem aqui o dongle do Apex 4, que inclusive parece bastante o dongle do Vader 3 Pro. Parece bastante mesmo. E esse é o carinha. Putz, ele é muito bonito. Primeira impressão, vamos dar uma olhada. Esses botões, eles são mecânicos, ou pelo menos têm a tatilidade de um botão mecânico. Esses botões de cima têm uma tatilidade muito boa, são botões bem macios. Não tem a regulagem que o Vader 3 Pro tem, que é a que você troca de switch desse jeito para um switch de apenas apertar. Então você só tem essa função. É um azul transparente. Aqui tem onde você carrega o USB-C. Esse chanfro é para caso você compre o suporte para colocar celular. Então você compra o suporte e o celular fica aqui em cima. Eu não devo comprar porque eu não vejo tanta utilidade nisso. Aqui você tem os dois analógicos. De acordo com a FlyDigi, isso daqui é uma tecnologia patenteada por eles, então é um analógico diferente. É Hall Effect, ou seja, não tem possibilidade de dar drift, e ainda é uma tecnologia bem diferente. E realmente, passa a impressão que é bem mais preciso do que os outros controles, por exemplo. Machinic G5 Pro Elite, que é esse daqui, eu tenho ele na cor preta também. Acabei pegando a cor branca, é o que estava mais perto. E peguei aqui o Vader 3 Pro. E o que eu tava falando é sobre esse encaixe aqui, ó. Que você pode trocar de um botão clicável para um botão com potenciômetro. Você não encontra isso no Apex. Questões dos analógicos. Cara, realmente é bem diferente. A sensação aqui é muito, muito melhor mesmo. A sensação quando a gente vai comparar os analógicos. Não. Cara, o Vader... O Apex, não sei porque eu tô falando Vader toda hora. O Apex, ele realmente... Esses botões aqui, eles são bem macios quando comparado aos outros dois joysticks. Bem macio mesmo. Então até agora tá ganhando em tudo. Só um ponto negativo que ele não tem aquela troca de switch para potenciômetro.
Aqui vem duas chavinhas. Para quem não sabe qual que é a função dessas duas chavinhas, é para você deixar mais duro o analógico. Então quanto mais você gira aqui, mais duro vai ficar o analógico para você fazer a movimentação. Então, o que geralmente as pessoas fazem, que jogam no console, por exemplo? Deixa esse aqui um pouco mais mole, ou seja, desse daqui o mais macio possível para a movimentação do personagem ser facilitada, e dependendo do tipo de arma que eu quero utilizar, por exemplo, uma sniper, ele vai deixar isso aqui cada vez mais rígido, para que tu tenha mais precisão na mira da sniper. Uma coisa que eu notei é que o quê? Quando você pega uma Shank até o Vader 3 Pro, quando você faz isso daqui, ele volta pro início e não faz mais nada. No caso do Apex, quando você faz isso e solta, ele dá uma balançada. Talvez seja uma tecnologia mesmo de absorver impacto, para aumentar a durabilidade dos analógicos, etc. Uma coisa que eu notei é que ele tem essa capa transparente bem parecida com o Machinic G5 Pro, que você consegue destacar. Retirou o D-pad, retira também a cabeça dos analógicos, só forçar um pouquinho que sai. E agora é só retirar a capinha plástica. Pronto, aqui tá a capinha plástica e aqui tá a parte do interior do Vader Apex. Quando eu tava falando sobre personalizar o seu Vader Apex, é porque essa é como se fosse uma pedrinha que você vai passar o RGB por dentro do que você riscar na pedrinha. Então já vem uma pedrinha escrito FlyDigi, você pode colocar uma pedrinha ali naquele lugar e fazer o desenho que você quiser para transparecer nesse RGB aqui. Eu não vou utilizar o meu porque eu não tenho ideia do que eu quero desenhar. Tenha em mente que você consegue personalizar esse RGB que vai aparecer aqui. Você consegue ver através aqui também um pouco dos motores de vibração do Apex. Eu imagino que ele seja... Você consegue abrir ele pela parte frontal, porque aqui é onde você consegue enxergar todos os parafusos. Então eu imagino para quem queira desmontar é pela parte frontal e não pela traseira, como geralmente é nos controles. Vou montar aqui de novo. Tem uma posição certa para você encaixar. Encaixar e tá tudo aqui de novo. Uma coisa que eu não testei ainda é a tatilidade do D-pad. Vamos dar uma olhada. Cara, que D-pad muito bom, muito bom. Pra quem joga jogo de luta, isso daqui é uma maravilha, cara. Ele realmente é muito preciso, ele detecta, você tem a tatilidade que tá fazendo, por exemplo, uma meia-lua. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Jogador de Tekken aí, cara, vai gostar bastante desse controle. É bem parecido com o analógico do Vader 3 Pro e não tem nada a ver com o analógico do Machinic G5 Pro. Justamente porque é diferente mesmo a construção. Eu prefiro muito mais esses aqui que tem a cruzinha e que é circular, né? Que você consegue muito fácil fazer golpes do tipo meia-lua, um quarto de lua, enfim. Você tem que utilizar o rastro para fazer algum tipo de golpe. Algum combo, por exemplo. Os botões aqui na traseira para você desligar e ligar. E tem os macros, clássico. O botão do macro tem a qualidade bem parecida com os macros do Vader 3 Pro. Realmente tem a mesma tatilidade. Inclusive, posso até dizer que talvez seja a mesma construção. Aqui embaixo tem a dock de carregamento, que aparentemente é a mesma, tanto pro Apex quanto pro Vader 3 Pro. E agora, vamos ligar ele para ver como que funciona o RGB dele, como que ele é em jogos. Vamos ligar aqui. E aqui está o grande diferencial dele. Ele tem essa telinha que é completamente configurável via o software do Apex. Então você consegue colocar qualquer coisa nessa telinha, inclusive você consegue navegar dentro dessa telinha. Inclusive, caso você tenha se perguntando, como que eu deixo para ficar mais rígido ou menos rígido, preciso de uma chave? Não, você consegue tirar essa chave aqui na lateral, destacando igual eu tinha mostrado anteriormente, e com essa chavinha aqui da lateral você consegue diminuir ou aumentar a rigidez dos dois analógicos. Para você entrar no modo telinha é muito fácil, só segurar aqui o botão Home e pronto. Aí aqui vai ter, bom, pelo menos o meu aqui tá tudo em chinês, você vai ter que trocar o idioma dele. Só você fazer essa configuração que eu mostrei. Então você vem aqui na segunda bolinha, de trás para frente. Então você vem aqui em Setting, segundo quadradinho, Language, e seleciona Inglês. Tem um modo de conexão. Então aqui, por exemplo, estou conectado no PC via dongle. Então consigo fazer toda essa configuração aí. Posso vir cá, estou conectado no PC via Bluetooth ou via fio. Então todas as configurações de conexão estão na primeira opção. Segundo, é para você colocar algum tipo de efeito no botão. Você pode colocar o Trigger Mode, editar o tipo de botão. Então
Quando eu clico no macro, aperto o B. Enfim. Inclusive, você pode testar os botões que você está utilizando, né? Olha só. Então, por exemplo, apertei o A, aqui aparece o A, X, RB, LB. Então aqui você literalmente consegue ver se o seu botão está falhando. Então aqui é muito bom para teste de falha, para ver se o problema não está no software ou no computador, e sim aqui na própria joystick. Então aqui ele registra até 5 botões ao mesmo tempo. Vamos voltar aqui agora. Esse config switch é para você trocar o perfil que você configurou no próprio driver. Aqui nas configurações tem um brilho que você vai utilizar. Então você pode diminuir o brilho da tela ou aumentar o brilho da tela. Tem a questão de vibração. Você pode diminuir ou aumentar a intensidade da vibração, como você hibernar e resetar o aparelho. Aqui tem um sobre, então para quem quiser dar uma olhada. Usando a própria telinha do Apex, é isso que você consegue modificar utilizando só a telinha. Agora a gente vai baixar o drive e vai ver o que mais que tem lá de interessante, o que mais dá para configurar utilizando o drive. Para você utilizar os drivers de acordo aqui com o software, você tem que conectar ele no modo com fio. Então é só você literalmente conectar o cabo com fio e ele já vai fazer o auto switch, ou seja, ele já vai trocar para o modo cabeado. Aqui no software você consegue ver algumas coisas. Você pode fazer aqui o teste, vamos dar uma olhada como está o polling rate via fio. É 1000 Hz, né? O polling rate via fio. Você pode configurar aqui a dead zone dos direcionais e a sensibilidade. Pode configurar aqui dentro os macros, a curva de sensibilidade do joystick. Aqui em General você consegue configurar o tipo de luz. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, Steady, quero colocar rosa e aumento o brilho no máximo. Vou dar um save e tá aqui. Uma luz fixa e sempre rosa. Esse daqui é interessante, esse aqui é uma nova aba, que só acontece, ela só aparece para o Apex 4. Por quê? O Apex, ele tem como característica esses triggers. Eles são adaptativos, bem parecido com o DualSense. Então você consegue deixar ele mais duro, menos rígido. Você pode, para ter uma maior imersão. Então, por exemplo, você vai jogar de arco. O arco, conforme você vai puxando a corda do arco, vai ficando mais rígido. Você precisa de mais força para puxar até o máximo. Você pode passar essa sensação aqui pro joystick. Então, se você está jogando lá, por exemplo, um Horizon Zero Dawn, você consegue ter a sensação da menina atirando com o arco, ter uma maior imersão utilizando esses dois caras aqui de forma adaptativa, e você pode configurar isso usando o software. Você pode configurar o esquerdo, então aqui Sniper Mode, Racing Mode, Trigger Mode, e pode também usar o direito. Então, por exemplo, eu vou jogar um jogo de tiro, quero ter a sensação que eu estou atirando, vou colocar aqui no direito, que geralmente é onde atira, coloco o Recoil Mode, posso configurar aqui algumas coisas, e vou clicar em Save. Clicando em Save, olha só como que fica. Então você realmente tem a sensação que está utilizando uma arma. Inclusive, para quem está jogando no computador, é até melhor do que o próprio DualSense. Inclusive, eu tenho DualSense e eu geralmente não utilizo muito ele pelo padrão dele ser do tipo PlayStation. Eu acho esse daqui mais ergonômico. E também porque para utilizar os gatilhos adaptativos dele, eu preciso utilizar aquele software, o DualSense X ou o DS4. Eu preciso configurar na mão para cada jogo. Então eu acho isso muito trabalhoso. Aqui já não é assim. Aqui eu consigo modificar de uma forma muito mais simples. Então se você quer comprar um controle por esse motivo, eu recomendo que você invista num Apex do que num DualSense. E por que eu digo que é muito mais fácil no Apex? Porque tem uma aba, essa daqui, Adaptive Trigger, que você literalmente escolhe e configura para qual tipo de jogo que você quer jogar com o Apex. Então, por exemplo, no momento eu estou jogando bastante Elden Ring, Ghost of Tsushima e estou jogando também Sekiro. Vamos ver aqui, ó. Sekiro também tá aqui ainda, ou seja, os 3 jogos que eu mais jogo, eu posso utilizar com esse sensor. Vamos dar uma olhada, por exemplo, em Sekiro. Deixa eu habilitar aqui. Então, habilitei. Então, aqui ele mesmo diz, ó, depois de você ativar, o feedback do gatilho irá automaticamente trocar de acordo com a cena em tempo real, que vai mudar durante o jogo. Então, você tá dando uma espadada, aí você vai sentir. Se você não tá dando uma espadada nenhuma, espero pelo menos que você não sinta nada, absolutamente nada. Então a gente já testa isso daí, eu ativei pro Sekiro, vai ser um dos que a gente vai testar aí pra jogar. Mas antes, uma das coisas aqui que também é um ponto positivo no Apex é a telinha. E a gente tem que saber como que modifica essa telinha. Então vamos dar uma olhada como faz. Inclusive, enquanto eu mexia, era aqui que eu queria dizer quando você tá falando de trocar perfis. Então você pode ir lá no switch, né? Você pode
criar perfis de macros, etc. E é aqui que você configura. Então, por exemplo, o meu primeiro aqui é Action Config. Esse segundo pode ser o FPS. Aí eu configuro, eu tenho uma configuração para cada tipo. Então, para jogos de ação, para jogos de FPS. É para isso que serve aquela função de você fazer o Kick Switch, que é para você alternar entre perfis diferentes que você criou e construiu aqui dentro do driver. E você pode criar novas configurações aqui, ó. Se eu não me engano, não tem limite para configuração, mas sim para suítes, ou seja, você pode escolher no máximo 4 configurações rápidas, só que você pode ter várias configurações aqui. Mas para você trocar de maneira rápida, você pode escolher apenas 4. O que eu vi aqui por tentativa e erro? Você vem aqui na telinha, Screen Settings, vai ter aqui GIF Settings, você vem em Settings, e aqui você consegue fazer o upload do seu GIF. Como que eu fiz para fazer o meu? Eu vi que essas dimensões ficam boas, 140 por 70. Se você vai ocultar o nível de bateria, você vai mudar as dimensões do seu GIF. Então, como que funciona? Se você quiser que mostre a bateria em conjunto com o GIF, eu recomendo que você faça 140 por 70, no máximo 140 por 65. Se você não quer ver os dados de bateria e etc., você coloca 140 por 80. Vai caber certinho ali a imagem dentro da telinha. Então, eu coloquei que eu quero com bateria e coloquei o meu GIF aqui. Dependendo do GIF, vai ficar esticado. Então você tem também que escolher um bom GIF, para não ficar esticado, porque vai ficar um pouco estranho. Então veja aí como o meu ficou. Então a ideia aqui é só procurar um GIF melhor aqui, para eu conseguir colocar aqui dentro. Dentro do próprio software vem alguns GIFs para você colocar, vem alguns padronizados. Eu não achei nenhum legal, eu acho que eu vou realmente mesmo customizar o meu próprio. Mas enfim, agora, o último teste que a gente pode fazer com esse controle é ir lá para o Sekiro testar se realmente a sensação é diferente de utilizar aqui os gatilhos adaptativos. Então, basicamente, o que eu achei do controle é, de longe, um dos controles com maior qualidade que eu tive. Ele com certeza é acima do Vader 3 Pro, do Vader 3 normal, claro, do Machinic G5, são valores bem diferentes, né? Esse aqui, geralmente, o valor é bem acima em comparação com esse. E até outros, como o GameZir T4, o T4 Neo, o próprio DualSense Edge e o Xbox Elite. Os dois controles, na minha opinião, eu tenho os dois, que com toda certeza eu acho ele superior, tanto nas customizações que ele envolve, que ele consegue entregar, tanto na qualidade de construção do controle mesmo. Essa sensação aqui de ser emborrachado, isso faz com que o grip fique um pouco mais firme. O analógico, a qualidade dos analógicos, os botões serem mecânicos. A ideia desse carinha aqui ser adaptativo é muito bom, cara. Mas eu ainda não imagino alguém que vá comprar um controle por causa disso, porque... Bom, eu usei o DualSense, eu lembro quando eu comprei, eu imaginei que seria uma coisa de outro mundo. É legal, mas eu acho que não é a essência do controle. Eu achei que aqui seria diferente, que eu teria uma experiência melhor, mas é muito parecido com o DualSense, cara. Não tem muita coisa diferente, não. Só é mais fácil utilizar. Só que, na minha opinião, não acho que aumenta tanto assim um grau de imersão, porque talvez em jogos de tiro e jogos de carro, aí talvez aumente muito mais a imersão. Sekiro, esses jogos assim, eu notei que não muda muita coisa, porque os principais botões não são esses aqui, né? Você, no Sekiro, por exemplo, você bate com esse. No Ghost of Tsushima, você bate com o X e o Y. Então, acaba que você não tem, o botão que você mais usa não é esses dois. Acaba que ele meio que passa despercebido. Mas acho que para jogos de carro e jogos de tiro, talvez a imersão aí sim seja superior. Só que para jogos de tiro, eu jogo mouse e teclado, e jogos de carro, eu vou utilizar o meu G29. Então, na minha opinião, não tem imersão melhor do que um volante ou um mouse e teclado se você vai jogar esses tipos de jogos, na minha opinião. Mas, cara, com toda certeza, vai virar o meu controle principal, porque eu realmente gostei bastante de utilizar ele. Achei que ele dá essa sensação estética muito legalzinha. Inclusive, eu tenho um 8-bit do ali no fundo, que não chega nem perto disso daqui. É um controle muito bonitinho, é estético, mas é quase que um item decorativo no meu setup. Eu raramente utilizo. É mais quando algumas visitas vêm aqui. E o meu controle de Player 2, né, é o 8-bit do, porque ele chama atenção, é bonitinho, etc. Mas não tem a construção superior a nenhum desses aqui que eu mostrei, só é um bom controle. Enfim, o vídeo de hoje acaba por aqui. Se você gostou do vídeo, se te ajudou em alguma coisa, se te inspirou, comenta aí, deixa o like e se inscreva no canal. Valeu!